Olá a todos, estamos aqui novamente para te convidar a um momento de reflexão, um bate-papo sobre assuntos que permitam nos conhecer melhor, sempre baseados na doutrina espírita. Para o tema dessa nossa conversa, eu separei um assunto bem delicado, porém fundamental para que nos conhecemos melhor. Trata-se do respeito e igualdade. E para iniciar essa nossa divagação sobre o assunto, eu perguntaria para nós, para que nós possamos responder para nós mesmos. Você é preconceituoso? Você é racista? Você já se viu ao longo da sua vida em situações em que você se acha melhor que o outro? Em que está num patamar de superioridade perante o próximo com o qual você dialoga? Perguntas duras, difíceis de serem ouvidas, porém necessárias para que possamos refletir sobre o que ainda temos dentro de nós. Porque é óbvio, arriscaria dizer que todos nós responderíamos com muita certeza de que não sou racista. Eu não me vejo com atitudes preconceituosas. Não me sinto superior e melhor a ninguém. Porém, até que ponto o nosso discurso condiz com o que há dentro de nós e com a nossa prática? Não estou querendo dizer com isso que nós sejamos todos racistas preconceituosos. O que eu quero chamar a atenção para que possamos refletir é que, por mais que hoje tenhamos a certeza de que buscamos ao máximo respeitar o próximo, nos ver em igualdade, é possível que ainda haja resquícios dentro de nós de atitudes, comportamentos, condutas, falas, que escapem à nossa atenção e que ainda guardem em si o germe da superioridade. São situações que passam despercebidas no nosso dia a dia. Falas que possamos encarar como sem maldade. Pensamentos que brotam espontaneamente e que a gente acha que não é racismo, preconceito, sensação de superioridade. Então, se nós hoje conseguimos nos olhar e falar, não, eu não sou racista, eu não sou preconceituoso, eu não segrego o próximo, isso indica de que já caminhamos muito, porque, infelizmente, na nossa sociedade, essas práticas, essas condutas, essas formas de interação ainda são uma realidade, uma triste realidade. Porque perguntaria a vocês, qual a sensação, qual o sentimento que brota na vítima do racismo? O que sente uma pessoa que é vitimada pelo preconceito? É raiva? É vergonha? É impotência? Esses sentimentos todos, eles são muito vastos em suas significâncias. Nenhum deles consegue traduzir para nós o que sente aquela pessoa vítima da segregação. Só quem vivencia esses episódios sabe o sabor, sabe o nome do sentimento. E é um sentimento com muita certeza amargo, porque tanto o racismo, como o preconceito, como a segregação, eles dilaceram a nossa dignidade, implodem a nossa autoestima, nos fazem viver à margem da sociedade, porque com o tempo acabamos acreditando que realmente o outro é superior a nós. Por isso, são práticas que devem ser combatidas com toda a nossa força. Precisamos extirpar do mundo esse tipo de relação. E para aqueles que já conseguiram caminhar muito nesse sentido, nunca é demais revisitar os nossos valores. Dá uma geral na forma como pensamos e agimos em algumas situações. Porque nós somos uma caixinha de surpresa e não raro
podemos descobrir coisas sobre nós que passam batidas, que conceitos embutidos na nossa fala, ideias camufladas que aprendemos a ter como normal. E é nesse sentido que eu te convido a refletir. Mas vejam, espera lá. A nossa reflexão ela tem que ser baseada única e exclusivamente na análise da nossa vida. Não deixe em nenhum momento a nossa mente divagar e buscar outras pessoas para estudá-las. Vamos focar em nós. E outra coisa, outro combinado. Não é para terminar isso em um julgamento. Não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui num processo de autoconhecimento. E para que esse processo gere frutos bons, é necessário que estejamos com o peito aberto, com a coragem de enxergarmos como somos, ver o que somos de bom, ver o que precisa se melhorar, focar no que precisa se melhorar e assim fazer com que a nossa vida ela flua melhor. E aí então vamos lá. Uma forma da gente analisar se os nossos conceitos falados condizem com o que pensamos e agimos, eu perguntaria a vocês: como que vocês educaram os seus filhos? Como que nós educamos os nossos filhos? Alguns podem falar, poxa, mas eu não tenho filho. Estou fora dessa pergunta. Não, pera lá. Você não precisa escapar pela tangente. Veja como você age com as crianças da sua vida, sobrinhos, priminhos. A gente sempre está em contato com crianças e sempre que estabelecemos um contato com uma criança, agimos como educadores. Então, como é que a gente age com as nossas crianças? A gente ainda, na nossa atitude, separa o que é coisa de menino e o que é coisa de menina? Por exemplo, na sua casa, quem lava a louça? É a filha ou o filho? Quem é cobrada para ajudar a mamãe nas tarefas do lar? É a filha ou o filho? Quem pode começar a namorar mais cedo? Quem pode sair e voltar a hora que quer? Será que no nosso dia a dia do lar a gente é fiel a essa máxima da igualdade entre os gêneros? Eu digo isso para vocês baseado numa experiência pessoal. Durante 18 anos da minha vida, eu lecionei para o ensino médio. Então eu tive contato por muito tempo com adolescentes. Eu os vi crescer. Eu os vi se transformarem de adolescentes para adultos. De adultos para pais e mães. E não raro, boa parte desses que eu tive contato, quando adolescentes, tinham um discurso de igualdade. Pregavam a igualdade de gênero, o que homem pode e mulher pode. Defendiam com unhas e dentes essas ideias. Porém, boa parte deles, quando se viram na condição de se transformarem em pai e mãe, tal qual um cavalo numa prova de habilidade, refugaram e derrubaram o seu cavaleiro. Quando tiveram a oportunidade de colocar em prática os seus ideais, boa parte deles não conseguiram. Recuaram e acabaram cometendo os mesmos procedimentos com os quais foram educados pelos seus pais. É como aquela música tão famosa, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Porque quando chega na hora do vamos ver, de educar uma criança, de propor princípios que ela vai acolher para construir as suas próprias bases, bate um medo. Será que realmente o que eu penso está certo? E aí nessa hora da escolha fundamental de como agirmos, muitas vezes a nossa insegurança nos joga para a zona de conforto, para o lugar comum, para a forma como os meus pais me educaram. Porque vejam, os meus pais me educaram desse jeito, deu certo, estou aqui.
E a forma que eu quero educar os meus filhos, será que realmente vai dar certo? Será que se eu criar a minha filha, dando a ela os mesmos direitos que eu daria para o meu filho, será que ela não vai se perder na vida? Ai meu Deus, será que ela não vai ficar mal falada? Será que ela não vai ser considerada, como dizemos hoje em dia, uma piriguete? Que medo! E aí, acabamos novamente voltando para o senso comum. Menino veste azul, menina veste rosa. Então esse é um ponto fundamental para a gente analisar, para verificarmos como são as nossas bases nesse sentido. Se nós realmente temos coragem de dizer que o que homem pode, mulher pode. E que se isso vale para a nossa realidade. Vamos para um outro. Aliás, devíamos até ter começado por esse. Quando eu digo assim, eu não sou preconceituoso, não, de forma alguma. Eu aceito o diferente. É uma frase bacana. Eu aceito o diferente, remete a uma aceitação. Mas se a gente analisar com mais calma essa frase, ela também pode dar indícios de que ainda dentro de nós, já escondido em algum lugar, germes dessa segregação. Porque quem me deu esse direito de ter que aceitar o diferente? E outra, quem foi que estipulou que o outro é diferente? Percebem que há uma prepotência embutida numa frase dita com muita convicção de quem quer mostrar-se isento de preconceitos? Eu aceito o diferente. Não. Não nos cabe aceitar a outra pessoa. O jeito dela ser, o jeito dela se vestir, o jeito dela viver. Cabe-nos compreender que ela está dentro do direito dela e que a mim isso não diz respeito. Aceitar, eu tenho que aceitar as vicissitudes da minha vida. Porque são fatos que aconteceram comigo fruto das consequências advindas das minhas escolhas. Isso sim eu tenho que aceitar. Agora, aceitar se o outro é assim ou assado, se fulano faz isso ou aquilo, isso não é da minha conta. Eu não tenho que aceitar o diferente. Não existe diferente. Existem possibilidades e existem pessoas que escolhem caminhos diferentes para viver. Então eu não tenho que aceitar. Eu tenho que conviver. Eu não preciso absorver para mim a prática. Não, eu tenho que ter o meu bom senso e acolher para as minhas práticas aquilo que eu julgo legal, bacana e bom para mim. Mas o que eu não julgo legal, bom, bacana para mim, não quer dizer que não seja legal, bom, bacana para o outro. Então vamos refletir bem sobre essa frase, eu aceito o diferente. Não temos que aceitar nada, temos que viver com todos. Muito comum isso. Imagine a seguinte situação, almoço de família, todo mundo lá na mesa, num domingão, e aí de repente alguém diz, ei, tira o prato de almôndegas de perto do gordinho, senão a gente não vai comer. Quem nunca não tirou um sarro, não fez piadas com um filho, com um irmão, uma irmã, com a esposa, com o marido, com alguém da família, mas uma piada relacionada aos hábitos ou à forma física do alvo. Quem de nós já não foi vítima desse tipo de piada? Quem faz esse tipo de comentário, ele pode estar movido pela sincera intenção de só ser engraçadão. Só querer dar uma divertida. Mas há uma máxima que eu acredito muito. Brincadeira, diversão é algo quando todos os envolvidos riem e gostam. Quando só um ri, não é brincadeira. O que sente o outro, o gordinho, quando falam para tirar o môndega de perto dele? Será que ele dá um sorriso amarelo para evitar a encrenca? Será que ele guarda para si a dor do que está ouvindo? Porque o que passa na cabeça dele? Será que ele se dá bem? Se relaciona bem com a sua forma física?
Até que ponto aquilo lhe provoca dores e sofrimentos que só ele conhece? E eu, na minha ignorância, vou lá e alfineto ele, fazendo brincadeiras na frente de todo mundo, expondo-os. A nossa vida no lar, no dia a dia da nossa casa, é um perfeito laboratório para compreendermos como somos de verdade. Porque a intimidade do lar me faz ser autêntico, sem filtros, natural. Vejam, imaginem qualquer que seja o incidente doméstico. Seja, por exemplo, derrubar refrigerante na mesa. Tá, vou lá colocar minha Coca-Cola e derrubei na mesa. Imagine essa situação. A. Foi seu filho que fez isso. B. Foi um amigo seu que você convidou para almoçar em casa que fez isso. Como que a gente vai agir nessas duas situações? Iguais, porém diferentes quanto ao autor do ato. Eu vou agir com o meu filho da mesma forma que eu agiria se fosse um amigo meu? Eu vou agir com o meu amigo da mesma forma que eu agiria se fosse meu filho? Eu trato as pessoas iguais? Ou o meu tratamento, a minha relação, baseia-se no ambiente em que eu estou? Ou no grau de suposta intimidade que eu tenha com a pessoa? Quantas vezes na nossa casa a gente não se coloca num patamar de superioridade para poder impor ao outro o nosso poder? Eu mando aqui. Estamos numa fase da humanidade onde muitas atitudes já não têm mais espaço. O autoritarismo, o patriarcalismo, aquela coisa da figura do senhor do lar, não é o senhor do lar que se fala, né? O chefe de família, não cabe mais. Estamos num mundo onde, felizmente, descobrimos que é o diálogo que rege as nossas relações. Então, é bom, saudável para nós, olharmos como estamos nos comportando perante as pessoas da minha casa. Será que eu estou, sem querer, soltando falas sem maldade, mas que está machucando o outro? Empatia. Temos que praticar empatia na nossa casa. Da mesma forma que praticamos empatia em todos os setores fora da nossa casa, é fundamental a empatia no nosso lar. Bom, vamos continuar. Particularmente, eu já escutei muitas pessoas, posso até eu mesmo, ao longo da minha ingenuidade e sem maldade, ter dito também, nossa, a Sharon Menezes até que é uma negra bonita. Para quem não sabe quem é a Sharon Menezes, depois quando terminar, procura lá no Google, não agora, senão vai perder a linha de raciocínio. Já ouviram isso? Nossa, fulano até que é um negro bonito, hein? Uma frase simples, sem maldade. Mas se a gente analisar novamente essa frase, que a gente tem meio que no automático, a gente pode descobrir muitas coisas sobre nós. Primeiro, ela demonstra espanto. Nossa, a Sharon é uma negra bonita. Vocês não vão me ouvir dizer, nossa, como que é o nome da apresentadora de programa esportivo? A Renata Fã é uma loira bonita. Nossa, a Mariana Rui Barbosa é uma ruivinha bonita. Vocês não vão me escutar dizendo isso. E isso se aplica ao gênero masculino. A gente não associa o nome da pessoa à cor da sua pele. Mas volta e meia a gente se depara com esse tipo de situação. Nossa, fulano é um negro bonito. Por quê? Simples. Porque ao longo da nossa vida, nós criamos nosso padrão de beleza. E com muita certeza, o nosso padrão de beleza foi alimentado pela superioridade branca. Bonito é o europeu. Bonito é o branco. O negro
é algo peculiar. Vejam só, somos ligados demais à televisão. Agora, a geração futura, essa daqui para frente, elas têm a internet para substituir a TV, mas as gerações anteriores, a televisão era o ponto de referência. Como eram as atrizes e os atores? Os protagonistas, os galãs, eram negros? Não, eram brancos. Ao negro cabia sempre um papel secundário. Então eu aprendi que o branco é bonito. É natural o branco ser bonito. É natural a mulher branca ser bonita. É normal o homem branco ser bonito. Agora o negro ainda me fala, nossa, olha que negro bonito. Eu me refiro à cor da pele da pessoa. Acham pouco? Vou mais fundo. Na casa em que você frequenta, no centro espírita que você vai, tem alguma foto de Jesus? Como ele é? Branco dos olhos azuis? Cabelos cacheados? Ou ele tem a pele escura e o cabelo duro? Pois é. Não é segredo de ninguém que, segundo os relatos do Evangelho, Jesus nasceu lá em Jerusalém, em Nazaré. Depois também procurem aí no Google como são as pessoas daquela localidade. São branquinhas? Olhos azuis? Cabelos sedosos, ondulados? Ou tem a pele escura, naturalmente, e mais ainda queimada por conta do sol escaldante do lugar? Já assistiram a adaptação para a TV do O Alto da Compadecida? A cena em que Jesus aparece negro para as pessoas, o espanto até mesmo do personagem Chicó, uma vítima do preconceito e da segregação. Vejam, não é privilégio daqueles que se julgam superior por possuírem uma estrutura financeira ou virem de uma cultura maior, serem segregadores. O preconceito, o racismo, a segregação é inerente à humanidade. Faz parte da nossa forma de viver ainda. Então até ele mesmo, Chicó, um nordestino discriminado pela sociedade, vivendo à margem, se espantou com o fato de Jesus ser negro. O racismo é uma das chagas da humanidade. E pessoas com a cor de pele clara, os brancos, não conseguem ter ideia. Nós não conseguimos ter ideia do que um preto sente quando é vítima do racismo. Quando alguém o coloca numa situação de inferioridade única e exclusivamente pela cor da sua pele. Já pensaram que absurdo é isso? Eu julgar a índole, a capacidade intelectual, a ética de uma pessoa só pela cor da pele? Então, temos que rever profundamente, mas muito profundamente, a nossa relação com esse tipo de comportamento. Temos que vasculhar dentro de nós qualquer resquício, qualquer sobra, qualquer germe que nos permita ter uma conduta maior ou menor associada ao racismo. Não adianta negar, dizer, eu não sou racista. É necessário sempre se revisitar, sempre se analisar, sempre olhar para dentro de si, rever as suas atitudes, para ter a certeza de que realmente estamos cada vez mais livres desse mal, dessa chaga. Aceitar o diferente? Não. Achar o negro bonito? Não. É achá-lo bonito. É viver com aquele que vive de outra forma. É respeitar a forma de vida do próximo. É não julgar se fulano ou cicrano está gordo ou está magro. Se usa essa ou aquela roupa.
Vamos lá. Quem nunca? Essa aí agora é para os homens de plantão. Quem nunca? Na vontade de mostrar-se uma pessoa presente na casa, ali, atuante, no lar, quem nunca soltou a frase: eu ajudo minha esposa nas tarefas domésticas. Não, eu ajudo minha esposa sim, eu lavo louça. Eu ajudo sim, eu passo uma vassoura em casa. Novamente, quando falamos isso, não falamos com a maldade e não enxergamos isso uma forma de segregação ou de superioridade. Mas, mais uma vez, vamos analisar a fundo essa frase. Eu ajudo a minha esposa em casa. Ajudar quem, cara pálida? Você mora lá. A casa é tua. Você não paga por mês para uma empregada varrer, lavar e passar. Tudo o que fazemos na nossa casa é nossa obrigação. Sabe quando que eu poderia dizer, eu ajudo a minha esposa? No dia em que ela levar para casa trabalho dela, realmente do serviço externo. Tá muito atarefada no serviço dela, ela traz trabalho para casa e eu, aí sim, a ajudarei. Fora isso, queridão, você não faz mais do que a sua obrigação. Os filhos não têm que ajudar em casa. O marido não tem que ajudar a esposa. Todos têm que fazer, porque a manutenção da casa é responsabilidade de todos. Não é incumbência da mulher. E isso é um setor muito delicado, porque fomos criados assim. E é mais uma oportunidade da gente ver que o machismo estruturado, ele não é um privilégio de homens. Porque quem nos educou foram mulheres. Sem perceber, nossas mães foram machistas. Quando disseram para mim que eu não precisava lavar a louça, porque quem ia lavar a louça era a minha irmã. Quando proibiram a minha irmã de namorar, e eu era altamente incentivado, porque eles tinham medo que eu pudesse ser gay. Então ficavam muito felizes se eu namorava. Porque afinal, meu filho é um heterossexual. Que bom. Livramos-nos dessa. Então as nossas mães, elas colaboraram com os nossos pais e com a sociedade na construção de filhos machistas. Não estou dizendo que tudo isso foi meticulosamente planejado. São ações movidas pelo senso comum. Sabe o senso comum? Aquela coisa que a gente aceita e não questiona e pratica, passado de geração para geração. Nos sentimos dentro de um ambiente comum. Todo mundo faz isso. E hoje, com essa benéfica eclosão de todo o tapete que escondia essa sujeira, somos obrigados a olhar para as nossas práticas e revisitá-las e reinventá-las. Não cabe mais a tarefa dona do lar. Todos nós temos que contribuir aonde moramos. Não é possível a gente ainda achar que à mulher cabe o trabalho da casa e ao homem cabe o sustento financeiro. Isso tem mais o menor espaço nos dias de hoje, mas não tem o menor espaço mesmo. E muitas vezes, em maior ou em menor volume, pode estar presente na forma como eu vejo, na forma como eu julgo, na forma como eu ajo. Percebem como tem tantos detalhezinhos da nossa vida que passam despercebidos e que é necessário a gente ter atenção? Não se esqueçam, não é para nos julgar, não é para nos penalizar, não é para deixar o pensamento escapar e pensar em fulano que faz isso. É para focar em nós, para descobrirmos o que deve ser mudado dentro de nós. E quando chegamos então na questão do homossexual e homossexualidade, nunca homossexualismo. A homossexualidade não é uma questão de
escolha da pessoa, não é uma opção de vida, não é olha, hoje eu acordei homossexual, amanhã eu acho que eu vou ser heterossexual. Não, é uma condição. É uma forma que o ser humano tem para se manifestar. É natural, é espontânea. Não é induzida pelo ambiente, não há nenhuma constatação, comprovação científica de que seja por conta de genes. É uma condição natural. Qual o problema? O que faz uma pessoa ser melhor ou pior que a outra se ela é homossexual? Os homossexuais são pervertidos. O heterossexual não, né? Um casal hétero se beijando, se abraçando no metrô, normal. Um casal homossexual se abraçando e se beijando no metrô, que coisa horrorosa, que mau exemplo, olha, que pouca vergonha. Até que ponto estamos preparados para enfrentar esse tipo de preconceito? Até que ponto estamos preparados para entender que eu não tenho que aceitar o homossexual? Que eu tenho que conviver com ele, entendendo que ele tem o direito de viver do jeito que melhor lhe prouver. Até quando a gente vai julgar o comportamento do outro baseado no nosso mundo? Quem disse pra gente que o nosso mundo, a nossa forma de ver o mundo é a mais correta e a perfeita? O que deveria ser importante na nossa relação é a ética, é a moral, é eu ser honesto, é eu procurar fazer a minha parte da melhor forma possível, é eu não prejudicar o outro. E isso independe da cor da minha pele, independe da minha orientação sexual, independe da minha posição social, independe da minha origem. É uma condição que extrapola todo esse superficialismo e reside no meu interior, naquilo que eu já construí. Está lá na minha alma, na minha bagagem construída ao longo das minhas encarnações. Então, o homossexual tem o seu direito e devemos aprender a respeitar o seu direito. Acredito que ainda demorará muito. Talvez as gerações futuras vejam com naturalidade o homossexual. Essa geração, as gerações antigas, elas ainda estão muito arraigadas pelo conceito religioso de que Deus criou o homem e a mulher. E é assim que tem que ser. Quer dizer, nessa hora eu aceito a vontade de Deus. Agora, quando meu pai morre, eu questiono a vontade de Deus. Quando eu estou com uma doença, um tal aí de Covid-19, eu já não aceito a vontade de Deus. Mas quando eu digo que Deus criou o homem e a mulher, essa é a vontade dele, tem que ser feita a vontade de Deus. Gente, isso tem nome. Chama-se hipocrisia. Não podemos ser hipócritas. E temos que ter coragem de encarar isso dentro de nós. Temos que ter coragem de colocar na mesa o que pensamos a respeito desse assunto, de como agimos perante essas situações. E não se desesperar, e não se impor, não se violentar, mas estudar, ler a respeito, refletir, para que possamos extirpar todo o germe do preconceito, racismo, segregação. Nenhuma forma que me permita achar-me superior ao próximo deve existir dentro de mim. E para a gente já ir para os nossos finalmente, afinal de contas eu acho que já tem material pra caramba para a gente refletir sobre o nosso dia a dia e entendermos como somos, eu vou trazer um pouco da doutrina espírita para o nosso bate-papo. Livro dos Espíritos, capítulo 9, Lei da Igualdade. Eu tenho aqui aberto algumas perguntas e respostas que vou trazer para complementar a nossa discussão. Questão 803. Kardec pergunta: perante Deus, são iguais todos os homens? Os Espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol
luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Sim, todos são iguais. Questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? É de Deus haver ricos e pobres, mendigos? Os espíritos respondem: não. É obra do homem e não de Deus. A nossa forma de viver em sociedade, as escolhas que fizemos é que criaram as desigualdades. Não tinha que ser assim. É assim por uma questão de escolha. Cruel, não? Questão 817, capítulo 9, Lei da Igualdade, Livro dos Espíritos. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Resposta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? O que os espíritos quiseram dizer com isso? Sim, homens e mulheres são iguais perante Deus. E Kardec aqui apenas reforçou a pergunta 803, se os homens eram iguais perante Deus. Mais uma vez, os espíritos confirmam, não há diferença entre os gêneros. Última perguntinha para a gente ver. Questão 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Kardec perguntou. E aí os espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre elas assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Lá para as tantas, um pouco mais para baixo do texto, os espíritos ainda dizem: ai desses homens que assim fazem isso. Então a doutrina espírita, uma doutrina de quase 2 séculos atrás, onde essas questões de hoje nem sonhavam em ser postas na pauta da nossa sociedade para ser discutida, a doutrina espírita já defendia a igualdade, a isenção do preconceito e do racismo, a vida em equilíbrio, independentemente da condição social, de gênero, de cor da pele. Afinal de contas, somos espíritos. O espírito não tem sexo, o espírito não tem cor, os espíritos têm a mesma origem. Perguntaria a vocês: onde a diferença? E assim, meus amigos, eu concluo esse nosso bate-papo e espero que possamos usar o nosso grande tempo que temos disponível agora nos dias de hoje para refletirmos e para encontrarmos todas as nossas conquistas dentro de nós e tudo aquilo que ainda precisa ser melhorado, e que essas reflexões sirvam para justamente isso, para nos permitir sentirmos-nos mais íntegros conosco mesmo, mais uno perante o próximo e perante a Deus. Muito obrigado e até a próxima. Se cuidem. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, Associação Anjo Ismael Mídias. Vai lá, deixa o seu like e se inscreve. Assim a gente vai conseguir fazer com que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. Até a próxima.